Então, neste momento, na medida do possível, vamos cada um de nós procurar acalmar a mente, acalmar o coração. Vamos elevar a nossa mente ao alto em busca da figura do amado Mestre Jesus. Querido Mestre, agradecemos a oportunidade que nos oferece por estarmos aqui nesta noite, onde com a mais absoluta certeza sairemos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que o seu amor, Mestre, possa tocar todos os corações que passarem por aqui nesta noite. Que o seu amor, as suas energias possa envolver todas as pessoas que passarem por aqui nesta noite. E te pedimos, Mestre, que auxilie a essas pessoas irradiarem essa energia, esse amor lá fora, junto aos seus, junto àqueles com quem convivem no dia a dia. Que essa energia e o amor que vem de ti, Mestre, fique impregnado em cada um de nós. E te pedimos que pela inspiração sempre nos faça lembrar que estamos aprendendo sobre o teu Evangelho. Estamos aprendendo sobre o amor que o Senhor veio nos ensinar. E ainda pela inspiração, Mestre Jesus, faça com que espalhemos lá fora esse amor. Que assim seja, graças a Deus. Gente, o amor, né? Uma palavrinha tão pequena. Mas é esse amor que salva cada um de nós nos piores momentos da nossa existência. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas para que eu vou ser bom, Ademar? Eu só tomo paulada. Gente, se nós, humanidade, soubéssemos os benefícios que criamos para nós mesmos quando nós emanamos amor a quem quer que seja. Porque quando a gente emana amor, a gente emana respeito. A gente emana fraternidade. Muitas vezes a caridade. É uma semeadura que estamos fazendo nesses momentos que nem imaginamos o quão beneficente é para nós nos momentos de maior necessidade. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo, mas em algum momento aquele sofrimento vai passar. E a pessoa nem sequer para imaginar que o sofrimento poderia ser muito maior. Se vocês não acreditam no que eu acabei de falar, procurem dar uma olhada aí fora. Procurem ver a dor nos hospitais, nas prisões, anonimamente, às vezes em muitos lares, como semana passada, aí no Taboão, uma jovem mãe de 21 anos com 2 crianças pequenas, se enforcou. Olha a dor atroz que essa moça estava passando. E às vezes a dor, parecendo insuportável para nós, a gente acha que aquilo é a maior dor do mundo. Talvez seja a maior dor que tenhamos experimentado. Mas a maior do mundo não é não. Nesses campos de guerra, minas espalhadas nos terrenos, as pessoas perdendo as pernas, perdendo o tímpano,
muitas vezes perdendo até a visão. Quanta dor e sofrimento no momento dessas explosões. E aí a gente para e analisa. Quando a gente se depara com tudo isso, a gente analisa que a nossa não é a maior dor do mundo. Que a nossa é uma dor que estejamos passando naquele momento, que causa muito sofrimento, mas que tem situações infinitamente maiores do que a que estejamos passando. E é nesse momento que aquele amor que nós espalhamos está trabalhando a nosso favor. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bom. Voltou? Voltamos. Vai vir aqui em cima falar para essa turma aí? Vai ficar embaixo mesmo? E assim, vamos tomar o exemplo do nosso irmão. São umas poucas palavras, né? Muitas vezes, nos distanciamos de algumas situações, de alguns afazeres, de alguns acompanhamentos que temos que fazer em nossa vida. Porém, há uma grande diferença em simplesmente se afastar, estar verdadeiramente distante, quando nós afastamos, mas estamos presentes em espírito, em tudo que nós entregamos a fazer. E eu quero você dizer que tudo que se comprometerem em nossas vidas sejam presentes, se não em corpo, mas em espírito, em sentimentos, em pensamento, e sempre o amor junto, né? Quando temos um compromisso de vida, que assumimos, seja ele qual for, é importante que estejamos em espírito em tudo que se refere a esse compromisso. Então, só assumam compromissos se puderem estar sempre em espírito. Se não, filhos, sigam a vida com aquilo que conseguem, com aquilo que está no limite, porque o nosso Senhor, Ele sabe exatamente o que cada um pode, o que cada um consegue. E Ele é tão misericordioso que Ele nos ama assim mesmo, não exigindo nada de ninguém, né? Então não exijam de nós próprios aquilo que o nosso Senhor não exige. Sigam fazendo pouco, mas com muito amor e com Deus, com o nosso Senhor. E é isso. Mas nós falávamos sobre o amor, né? E aí vem cá, Dr. Giovanni também complementa falando sobre o amor. Se as pessoas tivessem consciência do benefício que é o amor para quem emana ele, elas iam procurar desenvolver esse germe chamado amor de uma forma muito maior em si mesmo. Só que quando se fala amor, muitas pessoas acabam não compreendendo porque acham que não amam. Acham que não tem amor. Eu mesmo, em outras épocas, me questionava, poxa vida, mas parece que eu não tenho amor pelas pessoas.
Porque eu achava que tinha que ter um sentimento assim, sabe quando uma pessoa está apaixonada pela outra, né, que sente aquela coisa, aquilo outro, aquela chama, que na realidade o nome é apaixonado, mas isso não é amor. Porque o amor acalma, o amor abençoa, o amor tranquiliza o ser humano. O amor deixa o ser humano com a consciência tranquila. Ao passo que aquilo que se chama de paixão é uma coisa desarvorada. A pessoa às vezes não consegue se alimentar, respirar, não consegue dormir, vai quando deita, fica pensando naquela coisa, naquele sentimento, e quando acorda também, e isso quando não, durante o sono físico, sonha a respeito. Isso não é amor. O amor, como é que a gente pode saber se a gente ama ou não? É aquilo que parte de nós em direção ao outro. Falávamos agora há pouco, né? A nossa irmã ali, que há alguns meses chegou aqui, era a face da dor e hoje é a face do amor, a face da alegria, do bem-estar. E assim com todos nós. Assim com todos nós, quando a gente está sofrendo, a dor fica estampada no rosto. Por mais que a gente não queira demonstrar. Mas a dor se emana de nós. Os outros podem ver, sentir. E tem gente que diz, mas como sentir, Ademar? Coloca 50 pessoas aqui dentro. Todas tranquilas, todas de bem com a vida naquele momento. Só pensamentos bons. Traz uma pessoa aqui, raivosa, põe ela sentada num canto aí, ó. As emanações que vai surgir daquele ser humano vai começar a causar uma dessintonia junto àquelas 50 pessoas. Daqui a pouco um fica inquieto de cá, outro fica inquieto de lá, um levanta, acaba saindo, o outro começa a se mexer na cadeira, desarmoniza todo o local. Então a dor também é um dos sentimentos nossos que as pessoas, embora não vejam, mas conseguem captar, conseguem sentir. Às vezes, como no caso da pessoa que entra cheio de raiva, começa a causar inquietação nos outros e a pessoa não sabe que está começando a ficar inquieta por conta das emanações daquele ser humano que entrou ali. E o amor, gente, é o bem-querer da nossa parte para com os outros seres humanos. O amor é você não querer ferir o outro ser humano. O amor é você compreender que muitas vezes o outro ser humano te desacatou ou fez uma série de coisas que você se desagrada daquilo, mas você respeita, compreendendo que aquele ser humano está num momento talvez muito difícil para ela, para essa pessoa. Então o amor o que é? É procurar compreender que o outro tem o direito também de ficar desequilibrado emocionalmente, mentalmente em algum momento, como nós próprios, muitas vezes acontece conosco. Então o amor é isso, é não desejar o mal, não fazer o mal para ninguém, fazer todo o bem que nos for possível, respeitar o outro, como Jesus disse, né? Faça para o outro o que você deseja para ti. Respeitar o outro como deseja ser respeitado. Então, quando a gente começa a proceder desta forma, isto é uma manifestação de amor. E muitas vezes a pessoa diz, mas eu não sei amar. Como é que eu amo os outros? Isto é amor, gente. E digo mais, um amor genuíno. O respeito pelo semelhante.
Muitas vezes assistimos uma cena degradante na televisão e atirarmos pedra é a coisa mais fácil que tem. Mas falar ao Pai, ajuda esse ser humano. Envolva esse ser humano que está desequilibrado, que está matando os outros, que está agredindo, que está traindo, que está roubando. Envolva ele no teu amor, Pai. Isto é manifestar amor ao próximo. Como se fôssemos nós o desequilibrado, ou que estivesse agindo de uma forma que não é legal, gostaríamos de ser perdoados, gostaríamos de talvez que alguém orasse por nós, pedisse a Deus que nos auxiliasse para que o nosso equilíbrio voltasse. Então isto é amor. E é um amor que a gente faz sem que uma mão fique sabendo o que a outra fez. Porque é nós para conosco mesmo. Os nossos sentimentos, aquilo que a gente fala em segredo com o Pai. E o Pai sabe o que se passa em nossos corações. Então isto é manifestação de amor. E quando tivermos que saldar as nossas contas, as nossas dívidas para com a existência, para com a vida eterna, com certeza esse amor que nós semeamos virá em nosso benefício, de tal forma que se tivéssemos que carregar na alma 50 quilos de dor, não seria mais 50 quilos, porque uma parte desse peso nós resgatamos em amor. Então, se tínhamos 50 quilos de dor para carregar em nossa alma, para viver em nossa alma, em nossas emoções, talvez já tenhamos resgatado pelo menos 25%, 30%, 40%, 50% disso, através das emanações de amor que surgem da nossa pessoa para com o resto da humanidade. Porque muita gente acha que o amor tem que ser direcionado só para aqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo de amigos, do nosso bairro, da nossa cidade, do estado em que vivemos, da nação em que vivemos. Não, gente. O verdadeiro amor, ele abrange tudo e todos. Ele abrange o planeta inteiro, ao ponto da pessoa ser capaz de olhar pessoas na televisão ou ao vivo, aí na cidade, porque aqui no Brasil tem gente de todas as nações do planeta, ver esses seres humanos e falar: são irmãos nossos, são filhos de Deus, são amados por Deus tanto quanto eu. Isto também é manifestação de amor. Muitas vezes é comum você ver uma pessoa que causou uma série de violências, um assassino em séries, ser qualificado por aqueles que assistem essas reportagens como monstros, como demônios. E muitos ainda dizem: deveria ter pena de morte. Isto é desamor, gente. Imagina quando tivermos que resgatar as nossas contas, os nossos débitos. Nós vamos colher o quê? Se nós não semeamos o amor, pelo contrário, semeamos emanações de desprezo por outro filho de Deus que momentaneamente está enfermo, como nós mesmos já tivemos enfermos aí para trás, em outros momentos da nossa existência. O amor, gente, é o único bem das nossas riquezas
que quanto mais dele dermos, mais ricos ficaremos. Se tivermos um carro cheio de moedas de ouro, cada moeda de ouro que a gente der para um e para outro, vai diminuir a nossa riqueza. Mas o amor não. Cada migalha de amor que espalharmos ao derredor de nós, aumentará a nossa riqueza. Fará com que no final de um determinado período estejamos mais ricos. Gente, paremos todos nós. Imaginemos os momentos difíceis que nós passamos aí para trás e procuremos ver que em todos eles, se não todos, mas a grande maioria dos seres humanos, clama por socorro para um ser divino. Às vezes os católicos clamam por socorro para o santo da sua devoção. Os budistas clamam por socorro por Buda. Os muçulmanos pelo profeta. Os cristãos por Jesus. Se não todos de nós, mas a grande maioria de nós, quando em momento de desespero, vai em busca do auxílio do alto, de um ser divino. Ou seja, se nós sofremos, mostra-nos a realidade existente até hoje de que todos os seres humanos sofrem também. Sejam dirigentes de nações, de empresas, seja reis, rainhas, seja religiosos de todas as matizes, todos os seres humanos sofrem. Então, por que muitas vezes nós, seres humanos, vamos julgar alguém pelo fato de que este ser esteja enfermo? Porque, sabendo que aquele ser, por pior que seja momentaneamente, também é um ser destinado à evolução, como todos nós. E parando para analisar, quando não estamos bem, pedimos socorro do alto. Por que não vamos espalhar a centelha divina de amor que todos nós temos, pedindo para que o nosso divino, ou o divino daquele ser humano, o auxilie naquele momento de sofrimento ou de enfermidade? Se fizermos isto, estaremos fomentando o amor. Estaremos espalhando o amor. E ficaremos cada vez mais ricos desse amor. Se fizermos o contrário, se atirarmos pedra, é pedras que teremos para colher lá na frente. Nos momentos de dor e sofrimento nosso, quando em oração pedirmos, o que é que vai vir para nós? Vai vir para nós aquelas pedras que nós atiramos em alguém. Isso me faz lembrar muitos anos atrás, aqui dentro de Nova Era, um dia passando na maca, como muitos vão passar hoje, eu falei para o médico espiritual, falei, doutor, eu não estou aguentando mais, estão atirando pedras em mim de montão. É muito sofrimento. Ele falou, filho, não se preocupa, fica tranquilo. Isso vai passar um dia. Podem atirar 1000 pedras em você, filho. Só há de atingir você aquelas pedras que um dia você atirou em alguém. Misericórdia. Falei, caramba,
Eu atirei muitas pedras aí para trás, né? E muitas pessoas pensam que os religiosos, sejam evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, budistas, do Islã, de Krishna, que esses religiosos são gente tudo do bem. Tem gente que acha que os religiosos é quase santo, que nem fica gripado. E isso eu já vi aqui dentro, quando um dos médicos que trabalha com médico estava com uma gripe forte, uma assistida falou assim para ele: mas vocês também adoecem? Achando que pelo fato de que trabalha como médico espiritual não ficaria enfermo. Que seria uma pessoa assim muito boa e que não tinha continha nenhuma para trás aí de débitos. Então, gente, quando nós iniciamos a conversar com vocês, falamos sobre o amor. O amor é que nos salva. É o amor que deixa com que caminhemos e que estejamos aqui hoje, recebendo os benefícios que estamos recebendo, como já recebemos outras vezes, para aqueles que já vieram aqui outras vezes. É o amor que nós semeamos, porque tem muita gente que não se acha digno. Tem muita gente que, porque cometeu várias coisas que hoje percebe que foram erradas, que causaram dor e sofrimento nos outros, e que não tem direito de fazer uma prece para o alto pedindo misericórdia, pedindo socorro. Tem gente que acha que não tem esse direito. Gente, não deixa de ser um pouco de orgulho isso. Partamos do seguinte princípio: todos nós, seres humanos, somos imperfeitos. E aquele que nos criou sabe disso. É como disse aqui o doutor Giovanni, Jesus não vai exigir de vocês aquilo que vocês ainda não conseguem dar. Não queiram se violentar para oferecer aquilo que ainda não conseguem oferecer. Mas que trabalhemos sempre para alcançarmos coisas melhores na nossa existência. Porque se hoje não conseguimos ainda, um dia veremos de conseguir. Só basta ter boa vontade e se esforçar para isso. Então, nós falávamos do amor. E o Dr. Giovanni falou do compromisso. Que quando a gente assume algum tipo de compromisso, e hoje nós estamos pedindo para que cada um assuma o compromisso de fomentar o amor em si. E aqueles que quiserem, obviamente que terão que se esforçar um pouco, mas sozinho é muito difícil a gente conseguir. Então que a gente chame Jesus para uma conversa particular e fale com ele: o irmão mais velho, é o seguinte, ó, teu irmão caçula, tua irmã caçula aqui, ó, tá com uma série de dificuldades, assim, 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 assado, ajuda eu. Ajuda eu. E tem gente que acha que não tem direito de pedir ajuda porque errou muito. Isso me faz lembrar, um dia atendendo aqui na assistência fraterna, chegou um irmão espiritual que acompanhava uma das pessoas que aqui estava em tratamento, e ele disse: ele está pensando que porque ele está vindo aqui nessa casa que tem muita luz, que ele vai escapar de mim. Não vai escapar de mim.
Eu vou destruí-lo. Eu vou destruir essa pessoa. Aí perguntamos por quê? Por que tanto ódio? E ele nos contou a história. E aí no final perguntamos para ele se ele queria ficar aqui para um tratamento, uma vez que aqui, além de ser uma escola onde a gente tem a oportunidade de aprender, também é um hospital no plano astral. Uma escola no plano astral e um hospital no plano astral. Depois que conversamos um bocado, né, mostramos para ele alguns quadros, e ele diz, mas rapaz, eu não tenho direito de ficar aqui não, eu fiz muita maldade. Eu feri muita gente, e esse mesmo que está vindo aqui, ó, que eu estava dizendo até agora há pouco que eu ia destruí-lo, já fiz muita maldade para ele nos últimos anos. Aí explicamos para ele, né, que ele só via o lado do sofrimento que ele passou, né? Explicamos para ele que aquele sofrimento ele passou porque foi a colheita de um sofrimento que ele semeou anteriormente. Pedimos para a espiritualidade mostrar para ele o que ele tinha feito antes para colher aquela dor e aquele sofrimento que ele colheu daquela pessoa. E no fim ele compreendeu, mas ele disse que não tinha direito de ficar aqui. E aí nós mostramos para ele que ele tinha direito sim, uma vez que ele era filho do Criador, irmão de Jesus Cristo, e que ele não era uma pessoa totalmente má. Que ele tinha também semeado amor, apesar de agora estar espalhando a dor, como espalhou a dor anteriormente. E aí pedimos para a espiritualidade mostrar algumas cenas para ele, do bem que ele praticou. E aí ele compreendeu que realmente era aquele bem que ele praticou há muito tempo atrás, que hoje agia em benefício dele poder ser acolhido nesta casa, ser trazido para cá, ser acolhido e poder receber o tratamento aqui, e se libertar da dor e do sofrimento. Então, gente, por pior que tenhamos sido, somos filhos de Deus. Deus sabe que somos imperfeitos. Somos irmãos em espírito de Jesus Cristo, que também sabe que somos imperfeitos. Como nós sabemos que as nossas crianças, de quando nascem para frente, são imperfeitas e a gente vai botá-las na escola e muitas vezes elas vão ter dificuldade de aprender. Algumas, por um motivo ou outro, podem até repetir de ano. Mas nós não desistimos delas. Elas continuam na escola. E quando se formam, muitas vezes nós as incentivamos a que procure evoluir mais ainda na evolução intelectual. Muitas vezes fazendo mestrado, doutorado. Um outro quadro de um irmão que chegou aqui e falando, eu vou me vingar dela, ela não vai escapar de mim. Aí perguntamos por que tanto ódio, né? Ele pegou e disse, olha, ela cortou, ela pegou os capanga dela, mandou me espancar e um dos capanga cortou meu braço, estava só pendurado numa pele, olha aqui. É óbvio que o Ademar aqui não vê, né? Encarnado, não sou vidente, não vejo nada. Aí, conversando com ele, nós explicamos que aquilo lá é pelas maldades que ele havia feito, pelas dores que ele havia semeado. E ele disse, você está certo, porque eu sempre fui muito selvagem, muito bruto, muito estúpido. E um dia, numa discussão com a minha esposa, eu dei um murro
que pegou no olho dela e afundou, e ela ficou cega. E a irmã dela, poderosa, pegou os capangas, mandou dar uma surra em mim, e um deles me cortou o braço com um facão. E o braço está pendurado. Eu disse, então, está vendo como a violência gera violência? A dor que você semeia, você colhe essa dor. Mas, por um outro lado, você não é só maldade. Você praticou bondade também. Eu disse, agora que você está falando, tem fundamento. Porque eu tinha bastante posses. Cultivo vários cereais. E às vezes, quando eu ficava sabendo de uma família pobrezinha que passava fome, eu mandava meus empregados levar lá 1, 2 sacos de mantimento para aquela família, para aliviar a fome, para não morrer de fome. Falei, então, isso é o bem. Você fez o mal, mas você também tem bondade no coração. Aqui é um hospital de Jesus. Aqui você pode ser medicado, tratado, cuidado. Eu disse, posso. Mas e essas maldades todas? Sim, tem a maldade, mas tem a bondade. Podemos pedir para Jesus curar o seu braço? Ele pensou um pouco e disse, pode. Aí pedimos para Jesus, Jesus, cura o braço desse nosso irmão. Ele tem sofrido já há muito tempo com esse braço. Aí, de repente, a médium, que estava dando passagem para esse espírito, fez assim, Uia! Nossa, colou o braço de novo, olha, não tem mais nada. Então percebe, gente, que por mais que tenhamos errado aí para trás, por mais imperfeito que sejamos, mas todos nós que aqui estamos, em um número infinitamente maior, os nossos irmãos da espiritualidade, todos nós já praticamos alguma coisa boa. E é graças a esse bem que semeamos em algum momento da nossa existência, graças a esse amor que nós desenvolvemos e aplicamos, que hoje a gente tem a oportunidade de, em vez de viver 50 quilos de dor, viver 25, 30 quilos, às vezes menos. E não sucumbir, como a gente vê em muitos casos de pessoas que sucumbem. Outra coisa que faz com que muitos sucumbam é se afastarem completamente de alguém divino. Para facilitar mais, a gente fala se afastar de Deus. Porque, gente, todos nós caminhando com Deus próximos de nós próximos de Deus, já é uma dificuldade muito grande. Imagina quando nos apartamos completamente de Deus ou de uma entidade divina, porque tem muita gente que não tem, às vezes, a compreensão sobre isso. Como é que é uma entidade divina? Jesus é um ser divino. Um santo da Igreja Católica é um ser divino. E está a serviço de Jesus. Se pudéssemos ter a compreensão do que se processa no mundo astral, no entorno desse ser humano, que habitou um corpo de carne aqui, que foi santificado posteriormente, que é tido como santo, se vocês tivessem noção do núcleo de atendimento espiritual que esse santo possui no mundo astral, às vezes hospitais imensos, escolas imensas, cada ser humano, cada
ser humano católico que faz uma prece, que é devoto daquele santo, quando faz uma prece para aquele santo, é disponibilizado um monte de recursos pelos que trabalham naquela equipe daquele santo. É disponibilizado uma série de recursos para atender a prece que foi feita por aquele ser humano católico devoto daquele santo. Então o trabalho no mundo astral, no mundo espiritual, é uma coisa fantástica, gente. E tudo isso aí o que é? É amor. É amor do divino para conosco, compreendendo que somos falhos, como compreendemos que os nossos pequenos da nossa família são seres humanos falhos, que estão em aprendizado. Deus sabe que nós, pequenos, enquanto evolução, estamos caminhando para a evolução. Como aquela criança de 7, 8 anos, um dia poderá se formar doutor, poderá ser um PhD em determinada área, ou poderá ser o dirigente de uma grande nação, ou que seja um pedreiro, um simples pedreiro durante toda a sua existência. Mas seja qual for o cargo que ele estiver ocupando, ou de dirigente de nação, dirigente de empresa, ou como doutor em alguma área, ou como pedreiro, ou como servente, ou como faxineiro, ou qualquer que seja a profissão que ele esteja exercendo, desde que ele tenha amor sendo aplicado, está tudo certo. Se um simples servente está trabalhando, está desenvolvendo as coisas com amor, e um doutor em PhD em alguma área, um dirigente de uma grande nação, não está fazendo a sua função com amor, aquele simples servente aos olhos do Criador é muito maior. Como temos relatos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, de uma rainha, enquanto no plano físico, que quando chegou no mundo astral, era muito inferior aos seus mordomos, aos seus auxiliares do palácio, que já tinham desencarnado, que eram seres evoluídos. E quando ela foi acolhida e ela viu a grandiosidade daqueles que foram seus serviçais, seus serventes, e ela, uma mendiga de evolução moral. Então, gente, muitos, por ocuparem posições importantes diante da sociedade, se sentem maiorais, muitas vezes são ínfimos perante as pessoas mais simples. Não que todo ser humano que detém poder seja menos evoluído, e que todos aqueles que trabalham na humildade sejam super evoluídos. Porque gente mal e gente boa tem em todas as profissões, em todas as classes sociais, em todos os tipos de poder aquisitivo, em todas as nações, em todas as empresas, em todos os governos, em todos os lugares. Gente do bem e gente afastada do bem. Nós que estamos aqui hoje sendo acolhidos dentro desse Hospital de Jesus, dentro dessa escola no mundo astral, aproveitemos esta oportunidade para analisar aquilo que chega-nos de informação através aqui, nessa pequena palestra, ou através daquilo que o pessoal fala lá dentro, né, nas macas, os médicos espirituais, que procuremos de alguma forma incorporar isso em nós e ver que a gente fazendo um pequeno esforço,
para desenvolvermos a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compreensão, estaremos beneficiando a nós mesmos em primeiro lugar, porque seremos nós que iremos colher os frutos dessa semeadura aí para frente. É essa semeadura das coisas do bem, do amor, que vai amenizar a dor que eventualmente ainda temos que colher pela frente. Porque se hoje, no estágio evolutivo que estamos, a gente ainda, às vezes, semeia um pouco de dor, um pouco de sofrimento, às vezes com palavras duras, com palavras ásperas. Às vezes a gente ainda semeia um pouco de dor, de sofrimento. Imagina lá atrás, quando não tínhamos a compreensão que ainda temos hoje, que já temos hoje. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu vim nesse mundo para sofrer. Mas podemos aproveitar enquanto sofremos para aprender, para fomentar o amor. Porque, como diz o ditado, né? Já vi até os médicos da casa falar isso, que não há bem que dure para sempre, assim como não há mal que nunca se acabe. Então que a gente comece a trabalhar o nosso entendimento para que sejamos daquelas pessoas que agradecem o fato das rosas, dos espinhos trazerem rosas. Sejamos daquelas pessoas que agradecem o fato dos espinhos trazerem rosas. E não daquelas pessoas que só sabem reclamar pelo fato de que as rosas trazem espinhos. Então que vejamos, procuremos ver sempre o lado bom da coisa. E mesmo na dor, devemos compreender que, sendo colheita da dor que um dia nós semeamos, aquilo está a nos ensinar de que devemos nos esforçar o máximo para que hoje não semeemos mais a dor, e sim semeemos o amor. E com isto, nos esforçando para que assim seja, um dia teremos esse amor para colher, esse amor que aprendemos a semear hoje. Como dissemos, do amor que hoje colhemos, que semeamos no ontem, quando ainda a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento das coisas do bem em nós, ainda era bem grandiosa. Então, gente, está aí o recado dado. Está aí a possibilidade de trabalharmos para o nosso bem. E trabalhando para o nosso bem, estaremos trabalhando para o bem daqueles que estão no nosso entorno, no dia a dia. Estaremos trabalhando para a felicidade, para o bem-estar daqueles que convivem conosco no dia a dia. Tem muita gente que diz assim, Ademar, depois que eu comecei a frequentar aqui, que eu comecei a fazer tratamento, eu não sei o que aconteceu, porque as pessoas lá fora pararam de me maltratar e eu não entendo por quê. Mas paremos e analisemos o seguinte. Quando chegamos aqui, muitas vezes estamos magoados, ressentidos e às vezes raivosos. O que é que emana de nós lá fora, junto àqueles que convivem conosco? Essas vibrações de raiva, de mágoa, de ressentimento. Isso daí causa mal-estar naqueles que estão próximos de nós, como dissemos, que se tiver 50 pessoas aqui calmas, tranquilas, e uma pessoa irada sentar aqui na ponta, vai começar a deixar os outros inquietos. Daí a pouco tem alguém se levantando e saindo.
Por quê? Porque sentiu as vibrações que estão sendo emanadas daquele que está irado. Então, quando chegamos aqui, muitas vezes, como dissemos, podemos estar raivosos, podemos estar irados, magoados, ressentidos. E lá fora, no dia a dia, dentro da nossa casa, dentro do nosso círculo de amigos, de trabalho, nós estaremos emanando esse tipo de vibração. E as pessoas muitas vezes ficam à distância de nós. E aí a pessoa começa a tratar, esse quadro vai melhorando. Essas emanações mentais contrárias ao bem e ao amor começam a mudar. E mediante aquilo que a gente vai aprendendo nas palestras, a gente diz, olha, tem sentido. Então eu preciso ter mais paciência, mais compreensão, mais tolerância. Eu tenho que entender que muitas vezes aquele irmão está enfermo e eu não posso sentir raiva de alguém porque está enfermo. E eu começo a mudar a minha vibração. Começa a me tocar sentimentos de compaixão, de fraternidade. E aí o que é que eu vou vibrar lá fora? Se antes eu vibrava sentimentos contrários ao bem, ao amor, e agora eu começo a vibrar coisas boas, emanações boas. Por isso que muita gente fala, depois que eu comecei a tratar, as pessoas lá fora mudaram comigo. Mas é claro, a minha energia mudou, eu estou fazendo tratamento, aquelas energias contaminantes que estavam me envolvendo, aquelas foram sendo retiradas, foram sendo limpas, e foi sendo injetado em mim novas energias. Mas mais do que isto, porque a palestra também é parte do tratamento. Através da palestra, a gente vai aprendendo coisas boas e vai gradualmente mudando o nosso comportamento. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas tem um tonto que fala lá na frente, como é que ele falou de um problema que eu tenho? Como é que ele sabe? A Demara aqui não sabe de nada. Mas quando você chega aqui, o teu mentor, o teu anjo da guarda se comunica com os tarefeiros dessa casa do plano astral. E esses tarefeiros, dentro da tarefa, com a equipe responsável, começa a inspirar quem está dando a palestra, e se for na igreja católica, o padre, se for na evangélica, o pastor, começa a inspirar essas pessoas a falar hora do seu problema, hora do dela e assim por diante. Por isso que muitas vezes a pessoa sai daqui e fala, hoje a palestra foi para mim. Falou dos meus problemas, das minhas dificuldades. O palestrante não sabe nada. Mas o teu anjo da guarda, o teu mentor sabe. E ainda, por amor, é que tudo acontece. Por amor. O amor do Criador, o amor de Jesus, o amor dos nossos anjos da guarda, dos mentores. Porque a pessoa acha que só tem um mentor na vida, né? Anjo da guarda é aquele que nos acompanha desde quando a gente nasce. Não é que ele está do nosso lado toda hora, porque ele tem mais o que fazer do que ficar pagiando nós, ou vendo as nossas indecências, as nossas imperfeições sendo praticadas. Às vezes as nossas maldades. Não. Ele só vem em nosso socorro quando precisa mesmo. Mas todo profissional tem o seu mentor, uma espécie de professor ligado àquela profissão. O massagista tem, o médico tem, o terapeuta, o engenheiro, o empresário, o governante. Agora, quem é essa companhia? Quem é esse mentor? Depende do que o encarnado encara de vida. Se o encarnado for um desonesto, quem é que será o mentor dele? Um espírito mais desonesto ainda. Se o encarnado é um ser humano do bem, quem será o mentor dele?
Um espírito mais do bem ainda. Então, as pessoas muitas vezes acham que os mentores são só anjinhos, pessoas do bem. Tá cheio de mentor dos quintos dos infernos aí, fazendo a cabeça das pessoas dentro das suas profissões, para que o erro aconteça, para que a corrupção se expanda cada vez mais, para que o erro se amplie cada vez mais. São mentores. São professores. Então, quando vocês ouvirem a palavra mentor, entenda como professor. O criminoso vai ter um mentor criminoso. Sabia disso? Muita gente não sabe disso. E por quê que muitas vezes essas pessoas se dão bem a vida inteira? Porque os seus mentores são espertos. Sabe como escapar das coisas. Aí diz, mas Deus permite? Claro. Deus deu livre-arbítrio para nós. Encarnados e desencarnados, para todos os seres humanos. Cada um semeia livremente o que quiser. Mas vai ser obrigado a colher. Semeou abacaxi, você vai ter que colher abacaxi nem que for na marra. E é na hora da colheita que muita gente acaba jogando a toalha. Ou seja, não quero mais fazer isso não. Isso dói demais. Roubei. Agora fui roubado. Mas doeu tanto. Então não vou roubar mais ninguém. E muda. Se converte. E às vezes, nesse momento, ele vai atrás de um divino. E vai ser abraçado. Não pense que vai chegar num divino lá e o divino vai falar, sai daqui, você não presta. Não. Por isso que Jesus falou do filho pródigo. E fez um monte de coisa errada. Voltou e foi acolhido pelo Pai. Nós, seres humanos imperfeitos, somos filhos pródigos. Estamos aprendendo sobre as coisas do amor. Já desenvolvemos o amor em nós, em outras existências. É por isso que, apesar da dor e sofrimento que colhemos hoje, nós colhemos muitas coisas boas também. Só que às vezes as pessoas não percebem essa colheita das coisas boas. Às vezes colhe 30, 40 coisas boas, e aí colhe 2, 3 coisas ruins e acha que está tudo acabado. Não valoriza as coisas boas da colheita. Então a gente sempre vem aqui, fala, e depois a gente oferece a oportunidade para quem quiser fazer algum questionamento. Estamos neste momento encerrando a palestra da noite, entregando a tarefa aos irmãos espirituais que com certeza continuarão com ela a madrugada dentro, porque aqui é um hospital que trabalha 24 horas por dia. Tá? E agora abrimos para quem quiser formular alguma pergunta para a gente responder. E como sempre dissemos, né, se a gente não souber responder, a gente pede a ajuda dos universitários. Vai lá dentro e fala com os médicos, doutor, a parada é a seguinte, perguntar tal coisa eu não sei. Tá aí.